Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18, diz a palavra de Deus: na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. O texto que lemos narra um dos principais momentos onde Pedro teve contato com Jesus após a ressurreição. Pedro sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais icônicos e mais marcantes da Bíblia Sagrada. E geralmente quando falamos sobre Pedro, nós falamos sobre alguém que era uma pessoa de personalidade forte. Pedro, ele é conhecido por ser um homem de personalidade forte, um homem sanguíneo, um homem intenso. E nós podemos acusar Pedro de muitas coisas, mas nós temos que admitir que Pedro foi intenso em tudo que ele fez. Ele foi intenso. Quando ele seguiu Jesus também, ele foi intenso. E há algum tempo eu escrevi uma frase na qual eu digo: tudo que é intenso é perigoso. Porque tudo que é intenso exige demais de nós. Naquilo que somos intensos, nós entregamos muito, nós nos entregamos demais, nós baixamos a nossa guarda, e isso nos torna vulneráveis a muitas coisas. E Pedro, por ser alguém intenso, essa intensidade de Pedro também foi algo perigoso na vida de Pedro. E ao olharmos para a sua história, percebemos que em muitos momentos Pedro, ele demonstra uma espiritualidade extrema, mas em alguns momentos Pedro demonstra uma ineficiência espiritual. Ele demonstra-se ser nécio espiritualmente, como uma criança talvez não seria. Em uns momentos ele é espiritual demais, em outros momentos ele é carnal demais. E esse evento em especial nos revela algumas coisas importantes sobre a personalidade de Pedro. E não apenas sobre a personalidade de Pedro, mas nos ensina algumas coisas sobre o ministério de Pedro. Nos ensina algumas coisas sobre a espiritualidade de Pedro. Como estava a espiritualidade de Pedro. E Pedro, ele é um homem que conviveu com Jesus por 3 anos e meio. Convivendo com Jesus por 3 anos e meio, ele aprendeu muito com Jesus. Ele não aprendeu apenas de ouvir, mas ele viu muitas coisas. Jesus foi aquele professor que é tão dedicado ao seu aluno que, quando necessário pega na sua mão para ajudá-lo a aprender a escrever. Pedro aprendeu com essa proximidade com Jesus. Pedro, ele aprendeu o Evangelho. Obviamente que nesses 3 anos e meio não deu tempo de compreender toda a dimensão do Evangelho. E é óbvio que Pedro, ele vai amadurecer mais depois. O Evangelho, ele vai ser melhor estabelecido, melhor esclarecido, melhor explicado depois da ascensão de Jesus. Mas o básico do Evangelho Pedro conhece.
Pedro conhece o Evangelho encarnado, aquele que é o Verbo. Pedro conhece. O essencial do Evangelho, Pedro conhece. E mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo convivendo com Jesus por 3 anos e meio, Pedro não foi moldado totalmente pelo Evangelho. Pedro é aquele que simboliza, aquele que representa aqueles que caminham com Jesus, aqueles que convivem com Jesus, aqueles que conhecem Jesus, aqueles que conhecem o Evangelho, e mesmo assim não são moldados totalmente pelo Evangelho. Sempre ficam algumas ressalvas, sempre ficam algumas rebarbas que precisam ser aparadas, algumas arestas que precisam ser aparadas. Pedro, ele é um homem que viu Jesus perdoar pessoas. Pedro é um homem que viu Jesus curar pessoas. E eu acho que a maior demonstração de graça e de perdão que Pedro presenciou de Jesus foi quando na cruz, Jesus exposto, sofrendo a agonia da cruz, Jesus olha e as pessoas zombam, olha e as pessoas maldizem, olha e as pessoas escarnecem dele, olha e as pessoas zombam dele, olha e as pessoas dizem: salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. Olha e ouve as pessoas dizerem: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Pedro está presenciando toda essa cena. E se fosse Pedro, ele iria se estribuchar na cruz, tentar descer para pegar, para bater, para espancar, para fazer aquelas pessoas se calarem. Mas ao olhar toda essa cena, ele olha para Jesus, e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu acredito que aquela foi a maior demonstração de graça, de misericórdia, de amor e de perdão que Pedro percebeu em Jesus, que Pedro enxergou em Jesus. E esse evento que nós lemos está depois dessa cena. E Pedro, nesse texto, parece que demonstra que não aprendeu absolutamente nada. O texto narra o evento em que Jesus vai até eles, quando eles decidiram ir pescar, após a sua ressurreição. Jesus então dialoga com eles, e a Bíblia diz que Jesus, virando-se para Pedro, Jesus diz a Pedro de que forma ele iria morrer. Jesus diz: Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingias e tu ia para onde tu queria, tu fazia o que tu queria. Mas chegará um tempo, quando tu fores mais velho, que as pessoas vão te amarrar, e as pessoas vão te levar para um lugar que você não quer. Ou seja, a tua vontade não prevalecerá mais, a tua vontade não se sustentará mais. Talvez Jesus precise dizer isso para alguns de nós aqui hoje. Chegará um tempo que a tua vontade não prevalecerá mais. Hoje você é novo, hoje você é jovem, hoje você tem força, hoje você tem vigor, e você faz o que você quer. Mas chegará um dia que você não terá mais a sua vontade respeitada. Chegará um dia que a sua vontade não mais prevalecerá. E aí nós pensamos sobre as palavras de Salomão, quando em Eclesiastes ele fala: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Hoje nós temos a nossa personalidade, nós temos as nossas vontades, nós fazemos o que nós queremos, nós vamos para onde nós queremos, mas chegará um dia que nós não teremos a nossa vontade respeitada, quer seja aqui na terra, quer seja na eternidade. Então talvez você diga ou você pense: então agora é que eu tenho que fazer o que eu quero mesmo, então agora é que eu tenho que me entregar plena e completamente, porque chegará um dia que eu não poderei mais. E com essa mentalidade, se nós assimilarmos essa mentalidade, isso nos mostra que nós nunca conhecemos a Deus,
e nos revela que na eternidade, nem a nossa, nem a de Deus, nem a nossa vontade, nem a de Deus prevalecerá sobre as nossas vidas. Pedro, diante dessa palavra que é dura, Jesus diz para Pedro como é que ele vai morrer. Jesus diz para Pedro: olha, chegará um dia que vão te amarrar e vão te levar para um lugar que você não quer ir, mas segue-me. Se essa palavra fosse para você, chegará um dia que vão te amarrar, vão te maltratar, vão te açoitar, vão te matar. Por quê? Por minha causa. Porque você é meu discípulo, porque você é meu servo. Ah, então eu não quero mais. Não, me segue. Será que se fosse para nós que Jesus estivesse dizendo isso, será que nós seguiríamos Jesus? Será que nós daríamos ouvidos ao que Jesus estava falando? Será que nós escolheríamos seguir a Jesus? Pois o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, diz: por amor do seu nome, somos entregues à morte todos os dias. Essa palavra não foi para Pedro apenas, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. O que ele está dizendo? Independentemente das circunstâncias e das situações, independentemente dos perigos, independentemente da contrariedade, segue-me. Segue-me. E ao segui-lo, muitas vezes passaremos por dores, por angústias, por opressão. Mas ele disse: assim como eu me sentei no trono com meu Pai, você se assentará comigo no meu trono. Às vezes nós estamos muito focados nas dificuldades, nas angústias, nas dores, nos sofrimentos, e deixamos de pensar, e deixamos de lembrar, e deixamos de focar na recompensa. Ninguém segue a Cristo para sofrer. Ninguém segue a Cristo para morrer. Nós seguimos a Cristo porque Ele nos prometeu vida. Apenas precisamos entender o caminho pelo qual precisamos passar para chegar lá. Mas não o seguimos pelo processo, o seguimos pelo resultado. Mas entendemos que não é possível chegar no resultado sem passar pelo processo. Pedro, intenso como é, olha em volta e diz: que negócio é esse? Que palavra é essa? Que intimação é essa? E olha para João. E João era aquele que era próximo de Jesus. E ao olhar para João, ele diz: e quanto a este? O que é que o Senhor diz? E quando nós olhamos para a narrativa do Evangelho, nós percebemos que as maiores experiências cristãs de Pedro vivenciou com João. Lá no Monte da Transfiguração, Pedro estava e João estava. Lá na casa de Jairo, onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Pedro estava e João estava. Pouco tempo antes desse evento, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus estava angustiado e orava ao Pai angustiado, selecionou os seus 3 discípulos mais próximos para ir com ele. Pedro estava e João estava. Mesmo após a ressurreição, quando eles são avisados de que o túmulo está aberto e que o corpo de Jesus não está lá, a Bíblia diz que Pedro e João correm até o túmulo. Pedro e João vão até o túmulo. Mas não apenas isso, não apenas as experiências cristãs. A Bíblia também diz que aqueles homens eram pescadores. E não apenas isso, mas a Bíblia diz que aqueles homens eram sócios. Ou seja, existe uma proximidade muito grande entre eles. Só que diante dessa palavra de Jesus para Pedro, Pedro olha para João e não admite sofrer tudo isso, e João não. Pedro diz: eu posso até passar por isso que o Senhor está falando, mas e ele?
Pedro então esquece tudo que viveu com João, tudo que desfrutou com João, todas as experiências. Pedro esquece a amizade, Pedro esquece o companheirismo, Pedro esquece tudo. Se eu tenho que sofrer, então João tem que sofrer também. Se eu tenho que passar por isso, João tem que passar por isso também. E será que entre nós é diferente? Quantas vezes nós ficamos mal porque estamos passando por dificuldades e o nosso irmão está passando pelas bênçãos de Deus, está recebendo as bênçãos de Deus? Quantas vezes vemos injustiça em Deus? Por que que eu sofro tanto? Por que que eu padeço tanto? Por que que eu sofro tanto? E os meus irmãos vivem na bênção. E os meus irmãos não passam dificuldade nenhuma. Talvez não seja porque eles não passam dificuldades. Talvez seja porque eles glorificam a Deus mesmo na dificuldade. O sofrimento não é para a murmuração. O sofrimento não é para a reclamação. O que é que o texto diz? O texto diz que aquilo que Jesus disse para Pedro, revelava para Pedro o tipo de morte com que ele iria glorificar a Deus. Então na morte ele iria glorificar a Deus. No momento mais difícil da sua vida ele iria glorificar a Deus. Então às vezes não é porque o seu irmão não está passando por dificuldade, não é porque o seu irmão não está passando por problemas, é porque nas dificuldades, nas lutas e nos problemas ele continua glorificando a Deus. Talvez seja essa a diferença entre você e ele. Mas uma coisa é verdade, Jesus chama a responsabilidade para si e diz: se eu quiser que ele permaneça vivo até a minha volta, o que te importa? O que é que você tem a ver com isso? Com isso Jesus está dizendo sim, nem todos na igreja passarão pelas mesmas dificuldades. Todos passam por dificuldades, mas nem todos passarão pelas mesmas dificuldades. Nem todos sofrerão os mesmos problemas, nem todos sofrerão os mesmos males. Mas acredite, tudo aquilo que você sofrer no reino, pelo reino, será um privilégio para você. Pedro não entendia isso, Pedro não compreendia, Pedro não sabia, Pedro não tinha essa noção, mas tudo o que você sofrer pelo reino ou no reino é um privilégio, é uma honra. Até porque Jesus disse: o servo não é maior do que o seu senhor. O servo nunca será maior do que o seu senhor. Então, se ele padeceu, se ele sofreu, e com o seu sofrimento ele glorificou a Deus, você deve glorificá-lo também nos seus sofrimentos, nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas dores, independentemente de como seu irmão está vivendo, independentemente da situação em que o seu irmão está passando. Viva a sua vida, faça a sua parte e entenda, isso é um privilégio para você. Pedro, embora tenha visto Jesus perdoar os seus algozes, Jesus manifestar graça sobre aquelas pessoas, Pedro não entendia o princípio da graça. E o princípio da graça é que, independentemente da vida que cada um leva, é pela graça que todos são salvos. Não é porque Pedro iria ser martirizado e João não iria ser martirizado, que isso tornava Pedro maior, mais importante ou inferior a João. Pedro não é mais importante porque derramou seu sangue pela fé, porque derramou seu sangue por Cristo. E João também não é mais importante porque foi poupado, porque no final das contas Pedro só foi salvo, Pedro só foi para o céu pela graça.
E João só foi salvo, João só foi para o céu pela graça de Deus. Com isso eu estou dizendo para você que independentemente da situação em que o seu irmão está, independentemente da situação que você está, vocês estão no mesmo barco, nós estamos no mesmo barco, nós navegamos no mesmo mar, nós navegamos para o mesmo destino, nós estamos debaixo da mesma situação. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus, Romanos 11, Deus encerrou a todos debaixo de maldição para que com todos use de misericórdia. Você era um pecador miserável, desgraçado, tal qual eu. E da mesma forma que Deus derramou graça sobre a minha vida, Deus derramou graça sobre a sua vida. E da mesma forma que Deus perdoou a mim, Deus perdoou a você. E da mesma forma que Deus perdoa a mim, Deus perdoa a você. Isso é graça. Pedro viu a manifestação da graça de Deus, mas Pedro não entendia o princípio da graça. E o princípio da graça é: todos estão nivelados diante de Deus, e todos serão salvos pela mesma graça. A mesma graça é que acolhe o homem, ou recolhe o homem da situação de trevas em que ele está, lava, regenera esse homem e torna esse homem, e quando eu falo homem, não me refiro ao sexo masculino, mas gênero humano, em filho de Deus. É a graça. Quantos de nós estamos seguindo a Cristo, assim como Pedro, e não compreendemos o que é a graça? Não entendemos o que é a graça e não praticamos a graça. Só se entende a graça quando se precisa dela. Pedro tem dificuldade de entender o que é a graça, e nós só entendemos o que é graça quando nós precisamos que seja derramado sobre nós a graça. Lembro-me de Jonas. Quando Deus envia Jonas para a grande cidade de Nínive, a maior cidade do mundo na época, com o objetivo de salvar aquelas pessoas, Jonas se rebela com Deus, ou se rebela contra Deus. Jonas desobedece a Deus e Jonas foge de Deus, porque Jonas tem graça, mas aquelas pessoas não têm. Então, se eu tenho a graça, se eu tenho o privilégio, se eu tenho o favor de Deus, os outros que se virem, não me interessa. Mas quando Jonas foge de Deus, você conhece a história, não vou me deter aos detalhes. Jonas é engolido por um grande peixe, e lá no ventre do grande peixe, algumas traduções bíblicas dizem que Jonas proferiu a seguinte expressão: do ventre do inferno eu clamei ao Senhor. Ou seja, Jonas entendeu o que era graça quando ele precisou da graça. Quando ele entendeu e quando ele clamou ao Senhor, Deus derramou graça. E o peixe vomitou Jonas. Só se entende o que é graça quando se precisa dela. Sabe quando é que você vai entender? Quando você vai manifestar graça sobre a vida dos seus irmãos? Quando você precisar dela. Sabe quando é que você vai perdoar? Quando você precisar de perdão. Sabe quando é que você vai ser misericordioso? Quando você precisar de misericórdia. Quando você, na sua concepção, na sua mente, está por cima, você se acha maior, mais importante do que os demais, e acredita que as pessoas são inferiores a você. Sendo assim, você, em posição de nobreza com relação a elas, você não precisa olhar para elas, você não precisa se preocupar com elas. Elas é que precisam se humilhar. Mas no dia que você precisar, então você vai entender o que é graça, e você vai aprender a manifestar graça sobre a vida das pessoas. Da mesma forma que Jonas entendeu o que era graça na sua dificuldade, na sua necessidade, Pedro precisava entender o que é graça. Pedro precisava entender o que é manifestar graça.
Pedro precisava entender o que é viver pela graça. E você já entendeu o que a graça de Deus produz? Você já entendeu o que é a graça de Deus? Você já manifestou a graça de Deus? Você vive pela graça de Deus? Pedro é um homem que, como eu disse, era um homem intenso. E quando Jesus começou a falar sobre a morte dele, Pedro disse: Senhor, não permitas que isso te aconteça. E quando Pedro se opõe à morte de Cristo, Pedro é chamado por Jesus de Satanás. Arreda Satanás. Quando Jesus está sendo preso no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que Pedro puxa a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, a saber, Malco. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que Jesus o repreende e diz: guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Pedro está vivenciando algumas experiências nas quais ele está sendo repreendido, corrigido por Jesus. E talvez a repreensão, a correção gere revolta nas pessoas. Mas é a repreensão, é a correção que molda as pessoas. É a correção, é a repreensão que nos transforma, que nos poda, que nos torna aptos para sermos filhos de Deus. É a correção, é a repreensão que nos faz ser tirado de nós os excessos, para que nós possamos ser agradáveis aos olhos de Deus. Pedro foi repreendido, foi chamado de Satanás. Quando Jesus está sendo julgado na casa do sumo sacerdote, Pedro está lá fora. E quando Pedro está lá fora, as pessoas começam a olhar para Pedro e começam a dizer: esse camarada é um deles. Esse homem andava com Jesus. E Pedro nega a primeira, Pedro nega a segunda, e Pedro nega a terceira vez. E quando Pedro nega a terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olha fixamente para Pedro. Lucas capítulo 22, 60 ao 62. Jesus olha fixamente para Pedro, e Jesus não fala nada. Pedro então lembra da palavra de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro sai e chora amargamente. Quando Jesus fita os olhos em Pedro e não diz nada, Jesus está derramando graça sobre a vida de Pedro. Jesus está sendo gracioso para com Pedro. Jesus não corrigiu. Jesus não o repreendeu. Jesus não o condenou. Mas Jesus foi gracioso. Jesus foi compreensivo com Pedro. Então Pedro está desfrutando da graça. Nesse evento que lemos, a Bíblia nos mostra o perdão de Jesus para com Pedro. Quando Jesus chega à praia, eles estão no mar, estão pescando. E a Bíblia diz que Jesus pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Jesus então faz o milagre da pesca maravilhosa e eles pegam peixes em abundância. Isso é graça. E isso se repete por 3 vezes. Com isso, Jesus havia derramado graça sobre a vida de Pedro. Jesus está agora dando ou liberando perdão sobre a vida de Pedro, perdoando Pedro por Pedro tê-lo negado. Mais uma vez manifestando de forma extraordinária a sua graça. Então Pedro é um homem que está vivenciando a graça de Deus ali, naquele momento. Acabara de receber a graça de Deus, e mesmo assim Pedro deseja que João morra. O seu amigo, o seu companheiro, o seu irmão,
Pedro está dizendo: se eu tenho que passar por isso, ele tem que passar também. Eu não admito morrer sofrendo desse jeito, e João não. Ele está desejando a morte do seu irmão. Um homem que está vivenciando a graça de Deus não consegue manifestar graça. Você tem vivenciado a graça de Deus, e eu continuo perguntando a você: você tem manifestado graça? Você tem exercitado a graça? Você tem demonstrado a graça? Você tem transbordado a graça de Deus? Ou você quer que o seu irmão morra? Ou você quer que o seu irmão se arrebente? Fica claro para nós que nem todos que recebem a graça conseguem ser graciosos. E como é que nós podemos ser discípulos dele? Como é que nós podemos ser imitadores dele, se não conseguimos manifestar a sua graça? Não conseguimos ser graciosos com aquele que é o nosso companheiro, com aquele que esteve do nosso lado, com aquele que lutou conosco, com aquele que viveu as experiências que nós vivemos. Como é que nós queremos ser agraciados? Como é que nós queremos ser recompensados? Como é que nós queremos ser conhecidos como discípulos de Cristo? Desse jeito. Com isso, Pedro também está questionando a vontade de Deus. A vontade de Deus para Pedro é que Pedro passe por isso, e a vontade de Deus para a vida de João é que João não passe por aquilo. Não questione a vontade de Deus. Não questione e não deixe de cumprir a vontade de Deus. Aceite e cumpra. Aceite e obedeça à vontade de Deus, porque do contrário você estará perdendo a sua vida e não estará contribuindo em nada com o reino, não estará colaborando em nada com o reino de Deus. Se você não consegue viver essa graça, porque manifestar a graça é viver a graça. Se você não manifesta a graça, você não vive a graça. E se você não vive a graça, você não contribui em nada com o reino de Deus. Porque a mensagem do reino de Deus é a alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. O reino de Deus consiste na restauração de vidas. O reino de Deus consiste no perdão de pecados. O reino de Deus consiste na transformação de corações. Isso é o reino de Deus. E isso só é possível através da graça. Manifeste graça e viva a graça. Manifeste graça e receba a graça. Que a graça que emana de você restaure vidas, e a sua vida será restaurada também. Mas ao olhar para João, o que é que Pedro enxerga? Pedro enxerga o queridinho de Jesus. Como é que o texto se refere a João? Aquele a quem Jesus amava. Ele olha para João e vê em João o queridinho de Jesus. Então por que que eu tenho que padecer e o queridinho, o intocável, não pode padecer, não pode sofrer? Muitas vezes, alguns de nós estão sendo apontados por serem os queridinhos de Jesus. Mas acredite, alguns são realmente os queridinhos de Jesus, sabe por quê? Alguns são prioridade para Jesus, sim, sabe por quê? Porque eles priorizaram Deus. Porque eles priorizaram Jesus. Então alguns apontam e veem que você é o queridinho dele, que você é priorizado por ele, mas não veem que você o prioriza também. Não percebem que a posição que você ocupa no reino foi a posição que você escolheu. E não apenas a posição que você escolheu, mas a posição que você construiu. Se a Bíblia diz que durante a ceia João deita a sua cabeça no peito de Jesus, a pergunta que eu faço é: o que impediu de Pedro fazer a mesma coisa? Então, se você questiona por que alguns são tão abençoados, alguns são tão beneficiados por Jesus,
Por que você não tenta entender por que isso acontece? Por que você não tenta entender por que essa pessoa ocupa essa posição na presença de Deus? E por que você não faz a mesma coisa que essa pessoa faz? Ah, pastor, mas isso é inveja. Inveja não, inveja é o que Pedro está demonstrando. Porque Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é inveja, é recomendação bíblica. Então você quer os privilégios, você quer receber os mesmos privilégios que alguns recebem, mas você não quer pagar o mesmo preço que alguns pagam. Você quer chegar no mesmo resultado que alguns chegam, mas você não quer passar pelo processo ou pelo trajeto que alguns passam. Você não quer construir o seu relacionamento com Deus, mas quer que Deus esteja à sua mercê e à sua disposição quando você quiser, esquecendo-se, ignorando-se da palavra quando diz, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Você está a quilômetros de distância de Deus, e quer que Deus esteja à sua disposição quando você quiser? Não vai acontecer, é antibíblico, não é isso que a Bíblia ensina. Então Pedro olha para João e vê em João o queridinho de Jesus, aquele a quem Jesus amava. A gente só ama aquele que constrói esse amor. Se você quer ser amado, você precisa construir isso. Você precisa dar motivos para ser amado. Se você não dá motivos para ser amado, você será muitas vezes tolerado, ou muitas vezes suportado, e na maioria das vezes ignorado. Se você quer ser amado, construa isso. Se você quer ser prioridade, priorize. Se você quer as bênçãos de Deus, priorize a Deus em nome de Jesus. A vontade de Pedro para João não é a vontade que João gostaria que Pedro tivesse. E eu quero dizer com isso que nem sempre a vontade e as opiniões das pessoas sobre você são a melhor escolha. Quantas vezes nós somos, muitas vezes, guiados pelas pessoas? Nós, muitas vezes, queremos agradar as pessoas. Nós, muitas vezes, queremos corresponder às pessoas, às suas opiniões e às suas vontades sobre nós. E você já percebeu que existem pessoas que têm opinião sobre tudo na nossa vida? Opinam sobre tudo na nossa vida. E geralmente quem busca agradar todo mundo não agrada ninguém. Conta-se a história de um homem que ia com seu filho puxando um burro. E alguém passou e disse: mas você vai para a cidade e você vai com seu filho, e o burro não leva nada, não leva carga nenhuma. Então o homem pegou seu filho e colocou em cima do burro e continuou a sua viagem. Mais na frente ele passou por outra pessoa, e essa pessoa disse: mas rapaz, você vai em direção à cidade com o burro, o seu filho vai montado no burro e você vai a pé? Que menino insensível, que vai montado no burro e deixa o seu pai, o seu velho pai, puxando, indo a pé. Então o homem subiu também no burro. Mais à frente eles encontraram mais alguém, e essa pessoa disse: rapaz, mas você é um homem muito mau. Como é que você vai, você e o seu filho montados no burro, impondo tanta carga, tanto sofrimento ao burro? Na verdade você, se o burro é seu, você deveria carregar o burro. O homem então desceu do burro, tirou o menino do burro, amarrou o burro em uma estaca e começou a carregar o burro juntamente com seu filho, e levaram o burro. Quando chegaram na cidade, as pessoas, ao verem a cena, começaram a rir daquele homem. E aquele homem ficou furioso, pegou o burro e jogou dentro do rio e foi embora. E a moral da história é essa:
Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém, nem a si mesmo. Então, cuidado com as opiniões. Há pessoas que têm opinião sobre tudo. Há pessoas que têm conselho sobre tudo. E se você for fazer tudo que as pessoas querem, se você for respeitar todas as opiniões das pessoas sobre a sua vida, você não vai agradar a elas, mas com certeza, quem mais será prejudicado é você. A vontade de Pedro para João não é das melhores. Então, nem sempre as opiniões, vontades e conselhos das pessoas sobre a sua vida são a melhor opção. Aprenda a filtrar aquilo que chega até você, se isso realmente edifica ou não. Até porque, geralmente, as opiniões das pessoas estão na contramão da vontade de Deus. E essa sim é que deve prevalecer. Essa sim é que deve ser respeitada. Essa sim é que deve ser vivida por você. Não a vontade das pessoas, mas a vontade de Deus. É essa que de fato importa. Jesus repreende Pedro e diz: se eu quero que João fique até a minha vinda, o que te importa? Cuida da tua vida. Quanto a ti, segue-me. Então, nós precisamos aprender a cuidar mais da nossa vida. Deixar o coleguinha de lado cuidar da dele. Deixar o irmãozinho de lado cuidar da dele. Aprenda a respeitar qual é a vontade de Deus sobre a vida do seu irmão. E aprenda a respeitar qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. E que se cumpra na sua vida a vontade de Deus. E que se cumpra na vida do seu irmão a vontade de Deus. A graça de Jesus salvou Pedro do inferno. Mas a graça de Jesus não salvou Pedro do martírio. Nós precisamos entender que no reino, muitas vezes, nós teremos que oferecer mais do que outros. Pastor, mas isso é injusto. Aquele que oferece mais, recebe mais. No reino, não se dá nada. No reino se semeia. Se você tem que oferecer mais, se você tem que entregar mais, faça, porque você receberá mais. Não se preocupe com hoje, não se preocupe com o aqui, não se preocupe com o agora. O que é seu está te esperando lá na frente. O que é seu está te esperando no futuro. Lembre-se das palavras de Jesus: guarde o seu tesouro no céu, porque lá a ferrugem não corrói, a traça não come e o ladrão não rouba. E eu encerro dizendo para você que aquele que é discípulo de Cristo, aquele que segue a Cristo, deve parecer com Cristo. Deve parecer com Cristo até o fim. Quando nós cremos, nós assumimos a imagem do Filho de Deus. É isso que diz Romanos capítulo 8, versículo 29. Nós somos a imagem do Filho de Deus. Então, se seguimos a Cristo, se cremos em Cristo, precisamos nos parecer com Ele até o fim. A vida continuou. Jesus foi para o céu, Pedro continuou a sua vida. Só que assim como Jesus disse, lá na frente, quando Pedro já estava mais velho, de fato, amarraram Pedro. De fato, levaram Pedro para um lugar que ele não queria ir. A tradição diz que prenderam Pedro na estrada de Roma. Levaram Pedro para Roma para crucificá-lo. Ou seja, ele se pareceu com Cristo até o fim. E Pedro, não se achando digno de ser crucificado como Jesus foi, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é o que diz a tradição. Ele se pareceu com Cristo até o fim. Quando Deus olha para você, Deus enxerga alguém semelhante a Cristo? Quando o mundo olha para você, o mundo enxerga alguém semelhante a Cristo? Qual é a sua identidade?
Pedro aprendeu. Com muita luta, mas Pedro aprendeu. Demorou, mas Pedro aprendeu. E você? Quanto tempo mais será necessário? Quanto tempo mais vai demorar para você aprender?